Pepe Guardiola é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores, se não mesmo o melhor técnico de futebol, né, treinador de futebol do mundo, de todos os tempos. Ele é um dos melhores treinadores de futebol do mundo de todos os tempos. Atualmente ele treina o Manchester City da Inglaterra e ele está imparável. Ele passou pelo Barcelona, fez muitas, uh, ou seja, conseguiu muitas conquistas, né? Muitas Liga dos Campeões, muitas taças, muitos troféus, né? Liga dos Campeões, Liga Espanhola, né? La Liga, uh, Taça do Rei, passou pelo Bayern de Munique, outro percurso de muito sucesso, né? Também conquistou a Liga, lá, a Bundesliga, né? Que é a Liga alemã, muito cedo, já a primeira liga que ele conquistou foi com apenas alguns meses, né? Ele já tinha conquistado a liga com muitos pontos de diferença. Então, agora ele está no City, né? Atualmente ele é campeão europeu, né? Ganhou a Champions League pela primeira vez. O clube inglês, né? O clube Manchester City, ganhou a sua primeira Champions League com ele no comando. Ele venceu também a Liga Inglesa, né? A Premier League, que é uma liga bem concorrida, né? Tem aí grandes clubes como Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool e outros que, apesar de serem pequenos, dão trabalho aos clubes grandes. Então, é um treinador, né? É um técnico de futebol muito, mas muito competente. Atualmente eu estou a ler um livro que é baseado na sua trajetória, em que ele passou, na trajetória dele durante o tempo, né, que ele passou no Bayern de Munique, e consegui tirar alguns insights que eu acho que todo youtuber deveria saber, né, que todo youtuber deveria aprender. Então são esses insights que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro insight é: não perca tempo comemorando quando você só venceu uma batalha, mas ainda não venceu a guerra. Uma das coisas que você vai aprender estudando a vida, né, ou a carreira de Pep Guardiola, é que ele nunca comemora, né, nunca comemora uma vitória assim, tão logo ele acabou de vencer. Ele fica feliz com a vitória, mas ele já se concentra no próximo jogo, já se concentra no próximo desafio. Ele não perde tempo comemorando. A única vez que ele fez isso, ele se deu muito mal. E eu vou falar já disso daqui a pouco, né? No quinto elemento. Então, uma coisa que nós também, youtubers, deveremos aprender com o Pep Guardiola é isso aí. É não comemorar as coisas antes do tempo, né? Mesmo que você já conquistou um determinado objetivo, alcançou uma meta, ao invés de ficar já comemorando, você deveria partir já para a próxima, deveria já se preparar para alcançar a próxima meta, né? É aquela coisa, você fechou a primeira semana em grande, mas ainda não fechaste o mês. Então você tem que trabalhar já para focar na segunda semana e depois na terceira semana, para que na quarta semana você feche o mês em grande. Aí sim você pode já comemorar, né? Ou então o trimestre, né? Ou então o semestre, ou então o ano. O mais importante é isso aí que eu disse, né? Você primeiro fechar o ciclo de conquistas e então você vai comemorar todas as vitórias que você conseguiu. Outro, outra coisa que podemos aprender com Pep Guardiola é: saiba clonar os melhores profissionais de qualquer área. Pep Guardiola não tem vergonha nem medo de admitir que ele, como ele diz mesmo, rouba como um artista as melhores características de outros profissionais. Ele faz isso. Eu também já falei aqui da importância de saber clonar, né? Falei de outros profissionais como Warren Buffett, como Jeff Bezos e tal. Eles sabem clonar. E no futebol acontece a mesma coisa. Os grandes treinadores também fazem isso, também olham para outros profissionais, não só da sua área, né? Não só do futebol, mas de outras áreas, e clonam, tiram deles as melhores características e vão
formando o seu caráter, né? O seu conjunto de habilidades. Então, saiba fazer clonagem. Isso é muito importante para qualquer youtuber. Outra lição, né? Outra coisa que podemos aprender com Pep Guardiola é saiba, ou seja, seja humilde e respeite todo mundo nos momentos bons, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Uma coisa que você vai notar em Pep Guardiola é a sua humildade. Ele gosta muito de ganhar, né? Todo mundo gosta de ganhar. Pep Guardiola vai muito mais além. Ele é mesmo, ele é quase que obsessivo quando se trata de ganhar. Ele joga para ganhar. Ele fica muito triste quando não ganha e fica bastante ansioso antes de um jogo. Então, quando ele perde, ele fica bem abatido, mas bem abatido mesmo. Ele perde pouco, mas quando perde, fica bem abatido. Porém, mesmo perdendo, ele é daquele tipo de profissional que não mistura as coisas. Né? O fato dele estar triste por uma derrota não quer dizer que deve tratar mal todo mundo. Aliás, ele até se responsabiliza pela derrota, não culpa os jogadores, não culpa ninguém, ele culpa a si mesmo pelas suas derrotas, pelas derrotas que o clube acaba sofrendo. Então, essa é uma das características boas que eu admiro muito no Pep Guardiola e acho que nós deveríamos incorporar. Só para ter ideia, uma vez o Bayern de Munique sofreu uma derrota, né, depois de muito tempo, de muitas vitórias, recorde de acho que 53 jogos sem perder. Eles perderam, a imprensa massacrou o Pep Guardiola, né, acusando ele de como é que é mesmo, como é que se diz aquela palavra, desleixo, né? Mas quando ele saiu da coletiva de imprensa, ele encontrou nos corredores, lá no caminho, alguns fãs que queriam tirar foto com ele, queriam que ele assinasse algum autógrafo. E ele foi lá, atendeu os fãs, né, os adeptos, numa boa, sem misturar as coisas, sem descontar neles os erros, ou seja, as suas frustrações. Coisas que eu vejo muito em alguns profissionais, né, que até certo ponto parecem boas pessoas, mas depois, à medida que você vai conhecendo, você vai ficando com dúvidas sobre o caráter desses profissionais. Mas enfim, a quarta coisa é: não tenha medo de reconhecer, né, suas fraquezas, seus medos, suas incertezas, seus receios. Uma coisa que Pep Guardiola é, como eu já disse dos elementos anteriores que eu citei, é a humildade. Ele não tem vergonha nem medo de admitir que ele é falho, que ele tem dúvidas, que ele nem sempre acerta, que ele não é perfeito, que ele não é tão bom assim como muita gente diz. Ele sabe disso, ele não aceita ser colocado num pedestal como se fosse um deus, apesar dos muitos sucessos que ele conquista, né? Apesar dos sucessos extraordinários que ele alcançou com o Barcelona, lá naquela época em que o Barcelona ganhava tudo. Ele não aceita se colocar num pedestal acima de todos. Então ele aceita, ele admite suas incertezas, né? Ele admite sua incapacidade, né? Ele sabe que não consegue fazer tudo, né? Ele sabe que não tem certeza de nada. Ele entra num jogo decidido a ganhar, né? Ele entra num jogo decidido a dar tudo de si para que o resultado seja o melhor possível para a sua equipa. Mas ele não entra convencido de que já ganhou, de que já não precisa fazer mais nada, de que é o melhor. Ele não se acha o melhor. E é uma coisa também que nós youtubers deveremos aprender, né? A não se achar o melhor, a não se achar gigantes, melhores que os outros. Mesmo que o Social Blade diga que você é o número 1 da plataforma. Mesmo que o Social Blade diga que você é o número 1 em inscrito, ou em visualizações, ou do ranking do país. Não, devemos ser humildes e reconhecer que falhamos, né? Que cometemos erros, que nem sempre as coisas vão dar certo, né? Nós não temos a capacidade de garantir que tudo vai dar certo. Não, nós não somos deuses. E
muitos youtubers se sentem mesmo assim, se sentem deuses, se sentem ah, superiores. Quando eram pequenos, respeitavam todo mundo, né? Tratavam bem todos os inscritos, mas à medida que foram crescendo, começaram a ficar com o nariz empinado, começaram a ficar desumilde, não sei se esse termo existe mesmo, mas e começaram a destratar algumas pessoas, até porque nessa fase eles começam a achar que perder um inscrito é como perder uma gota no oceano, não vai fazer nenhuma diferença. Mas vai, porque uma pessoa insatisfeita na internet é um problema sério. É uma pessoa que vai comunicar para milhares de pessoas os teus, ah, os teus erros, né? As tuas falhas. E o último elemento, né? A última coisa que precisamos aprender com Pepe Guardiola é jogue com as tuas próprias ideias e não com as ideias dos jogadores. Pepe Guardiola, infelizmente, né, ele lá em 2014, né, acho que no mês de março ou abril, ele teve que enfrentar o Real Madrid na Liga dos Campeões, né, nas meias finais da Liga dos Campeões. A equipa estava muito feliz por ter conquistado a Liga Alemã, né, a Bundesliga, muito cedo. Então, os jogadores emocionados acabaram pedindo para ele que no segundo jogo, né, depois de ele terem perdido de forma até normal, mais ou menos, lá em Madrid, né, na primeira mão da Liga dos Campeões, da semifinal da Liga dos Campeões, eles enfrentaram o Real Madrid lá em Madrid e perderam 1-0, mas fizeram um jogo tão bom que perder 1-0 não foi assim, não teve um impacto assim tão forte, né? Eles sabiam que quando chegassem na segunda mão, na Alemanha, já no campo deles, eles poderiam dar a volta ao resultado. O resultado não era tão grande assim e eles jogaram muito bem. Então era só jogar do mesmo jeito, né? Jogar do jeito que jogaram lá e poderiam dar a volta ao resultado. Só que os jogadores acabaram pedindo ao Pep Guardiola que ele mudasse a sua forma de jogar, né? Que ele adotasse um estilo diferente de jogo. E o Pep Guardiola acabou descobrindo naquele jogo, né? Depois daquele jogo, que tenha cometido um grande erro. Esse erro ficou marcado até hoje, né? Ele ficou extremamente arrasado porque o clube acabou perdendo por 4-0. Lá em Madrid eles perderam 1-0. Na sua própria casa perderam por 4-0. Tudo porque ele acabou deixando que os jogadores decidissem como é que ele deveria orientá-los. Ao invés de ser o contrário, ele decidir como vai orientar os jogadores. E isso é uma lição, né? Deve ser uma lição que também nós youtubers precisamos aprender. Quem manda no nosso canal somos nós, os donos do canal, não o nosso público. Nosso público está ali para receber o nosso conteúdo, né? Está ali para ser guiado por nós e não o contrário. Eu vejo muitos canais fracassarem justamente porque eles deixam os inscritos, né, o público, decidir como é que o conteúdo deve ser feito, que tipo de vídeo ele deve postar, qual é a temática, qual é os dias em que ele deve postar vídeos, em que quantidade, se é todos os dias ou uma vez por semana. Não, quem deve decidir isso é o próprio criador de conteúdo, o próprio dono do canal e não o público. Senão as coisas acabam em desastre. Muitos canais são fracassos justamente por causa disso. Ele começou a crescer de um jeito, né? Porque ele estava a crescer, estava a vir gente nova no canal, o canal estava a alcançar níveis muito altos de visualizações, mas depois de um tempo começou a cair. Por quê? Porque ele começou a seguir a ideia do público. O público diz, faça isso, e ele fazia, ia para uma direção. Depois vinha outra parte que também dizia, faça isso. O público tem ideias discordantes, né? Ou seja, discordantes não, divergentes. Um vai falar uma coisa que vai às vezes contrariar o que o outro disse e vai seguir-se várias linhas de segmento, não sei se dá para dizer isso,
Né? Vai seguir tantos caminhos que você não vai saber que caminho seguir e você vai acabar perdido. Então, é uma lição que o youtuber precisa aprender e que Pep Guardiola aprendeu da forma mais difícil. Né? Então é isso, essas são as 5 coisas que todo youtuber precisa aprender com Pep Guardiola. Há muito mais, né? É um livro que eu estou a ler sobre Pep Guardiola. O título é Guardiola Confidencial. Né? É um livro muito bom, está cheio de insights. Esses são só alguns que eu passei, são 5, é muito pouco. Provavelmente tem uns 30 ou 40 que eu tirei de lá. Mas se eu tivesse que passar aqui, o vídeo ficaria super longo, então decidi passar só alguns que eu achei muito mais interessantes. Eu sei, quer dizer, é bem difícil achar, dizer qual é mais interessante, mas eu peguei só, ela fez um pim-pam-pum, tirei o que eu achei, o que deu e passei por aqui. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!